Esperando aqui o pessoal chegar para poder... Oi, Rô! Tem uma musiquinha aqui de fundo de violão, já para poder aquecer também, né? Que frio é esse de hoje. Diz que vai esfriar mais, então a gente já vai se aconchegando e se preparando. Dá mais um minutinho aí para ver quem chega, para a gente falar hoje sobre neurociência e a arte. Que é um tema que eu escolhi porque, como a minha paixão é a arte, eu resolvi mostrar cientificamente o que acontece com o nosso cérebro quando a gente faz arte. E aí, vamos ver, não é? O que acontece. Então, mais um tempinho aqui, vamos ver se tem mais gente. Para poder a gente começar. Explicar como é que funciona. Que na verdade é um estudo tão recente, porque eu me lembro que quando eu fiz a minha especialização em arte-terapia, o meu trabalho de conclusão de curso, ele falou muito sobre a questão da importância da arte, né? Que eu trabalhei o ateliê, a galeria, que na época eu tinha. Oi, Zezé. E aí... Mas naquela época a gente nem falava tanto de neurociência, porque na verdade a neurociência é uma coisa assim recente para nós, né? Embora o estudo do cérebro já não seja coisa recente, já acontece lá desde dos primórdios, lá na Mesopotâmia, mas para a gente é uma coisa nova, né? Para que a gente começou na década de 70, com essa questão dessa desvendar, né? Então, o que viria a ser, na verdade, a neurociência? Justamente é estudar o sistema nervoso central, como é que ele reage, né? Esse seu funcionamento e essas suas alterações. Então, é esse complexo, né? Porque é tudo muito complexo, então esse desvendar. Eu tenho a impressão de que, justamente de 70 para cá, né? Quase 40 anos, como todo mundo ficou tão assim, a questão, né, da ansiedade, depressão, da angústia, foi sendo cada vez mais motivo, né, de desvendar justamente essas alterações, esses funcionamentos do cérebro, né? E na verdade é tudo tão complexo, né, que até hoje todo mundo fica querendo saber e desvendar, e é constituído, na verdade, por encéfalo e medula espinhal. A gente chama de cérebro, mas na verdade o cérebro, ele é a maior parte, né, do nosso encéfalo. E desvendar tudo isso é que é o grande segredo, né, dos estudos e tal. Então é uma coisa muito recente. Eu acho que isso também deixa as pessoas mais curiosas, né, de saber como é que funciona tudo, mas não é uma coisa recente com relação a estudos, né, e querer saber como é que funciona. Mas é recente o nome, né? Neurociência é uma coisa que é recente para nós pelo fato, né? Para a gente 30, 40 anos ainda é uma coisa muito recente, né? Tanto é que ainda nem existe mesmo uma graduação nos estudos, né? Mas é interessante. E aí o que teria a arte a ver com isso tudo, né? Que é onde é a minha parte. Porque assim, quando eu fiquei pensando o que eu falaria sobre arte, que eu já venho falando aqui, para quem me acompanha, né, no canal e os vídeos que eu coloco aqui no Instagram, sempre falando de arte, parece que é uma coisa muito, assim, particular. Às vezes, por mais que a gente mostre os dados, né, do que aconteceu, de vivências mesmo, quando a gente não tem embasamento científico, às vezes parece que a coisa é uma coisa, assim, particular, né? Mas aí quando você fala da neurociência mostrando os resultados que acontecem, né, no nosso cérebro quando a gente faz arte, é que a gente fica mais tranquila, né, porque tem esse embasamento. E aí a minha questão, obviamente, que não é a neurociência, até porque eu sou artista plástica, mas eu achei interessante mostrar
porque isso as pessoas conseguem ver melhor justamente quais são os resultados que a arte provoca, né, no nosso cérebro quando a gente está fazendo arte, né? Porque o fazer artístico, na verdade, que é a minha praia, o que seria? Na verdade, é a habilidade que a pessoa tem de expressar suas emoções. E muitas vezes a gente não consegue expressar as nossas emoções falando, dizendo, né? Mas a gente sente. E aí, quando você faz arte, mesmo que você não tenha intenção de se expressar, você acaba fazendo isso. É uma coisa que vem automaticamente, né? Da forma de expressão. E aí, nesse caso, o que acontece que eu vou fazer um apanhado mais ou menos para a gente ver com relação aos estudos neurocientíficos e com relação à arte, eu quis montar uma linha do tempo que até nas pesquisas que eu estava fazendo sobre a neurociência, como é que funciona. Então veja o papel da arte, a importância, porque se a gente for colocar desde criancinha, o que os pais fazem com a criança, né? Já dão lápis, papelzinho, tinta, alguma coisa para a criança desenhar. Na verdade, quando a criança vai desenhar, ela está se expressando, né? E aí, se a pessoa souber decodificar aquilo ali, vai ver que as linhas, os traços que ela colocou, as cores, né? O que ela, na verdade, tentar decifrar o que ela desenhou, o espaço que ela ocupou do papel, tudo isso tem significado. Né? Então, se a gente souber decodificar, a criança muitas vezes que nem fala ainda, mas já vai estar sendo representada ali por aqueles desenhos. Isso já desde a mais tenra infância, né? E aí, quando chega na idade escolar, que isso que é uma coisa que sempre eu me questionei, porque eu tive alguns casos nesse meu tempo de trabalho com arte. Um deles, a maioria dos alunos meus, eu sempre preferi trabalhar com adultos, inclusive pessoas já da terceira idade, que é o meu grande foco, né? São pessoas especiais e pessoas da terceira idade. Eu não costumo trabalhar muito com criança, não é bem o meu perfil. Mas na época do ateliê, eu tive uma garota que queria vir fazer pintura, ela devia ter entre 12 e 14 anos, não me lembro bem a idade dela. E aí a mãe veio conversar comigo, eu pedi para conversar com a menina, eu falei, se a gente vê que realmente ela tem interesse e tal, a gente coloca dentro desse contexto dos adultos, porque eu acho que vai bem. E ela começou a fazer muito bem, tinha realmente muito jeito, muito talento para isso. E a primeira vez que essa garota tirou notas baixas na escola, a primeira coisa que a mãe fez e deu como castigo foi tirar a garota da pintura. Foi uma coisa realmente assim que mexeu comigo e eu fui lá conversar com a mãe e tudo mais. Eu falei, como é que a pessoa pode, né, querer repreender e dar como castigo uma coisa dessa? Então esse foi um fato que me marcou muito na época. Outra coisa que aconteceu comigo, que eu também achei interessante, eu dei aula durante uma época, né, de educação artística numa escola particular. E as crianças muito rebeldes e tal, era aquela coisa, eu tinha várias vezes conversado com a diretora, e a diretora falava, não podemos reclamar nem questionar, os pais estão pagando, então deixa como quer fazer e tudo mais. E eu assim meio indignado, olha, eles não querem fazer os trabalhos, porque os pais disseram que não precisam fazer os trabalhos porque a educação artística não reprova. Então, eles não estão nem se importando, né, se as crianças vão fazer os trabalhos ou não. E aí, dentro desse contexto, né, dessas duas situações que aconteceram comigo, eu achei importante vir colocar aqui para vocês para mostrar justamente como a neurociência ela vai estudar esse campo justamente das crianças, né, e do adolescente que está estudando, como é importante a arte para eles. E aí, nessas pesquisas, o que se faz? Mostrando nessa linha do tempo como a arte é importante desde, né, a criancinha até na época escolar, porque foi mostrado nesse campo da neurociência que a arte ela é tão importante porque ela vai estimular os sentidos. Então, o sentido tátil, o visual, o auditivo, o sinestésico. Então, não é
simplesmente a disciplina, a educação artística, né? Que muitos pais podem achar que isso não é tão importante porque não reprova o seu filho, mas a relação com que eles vão ter com as outras disciplinas, com matemática, com linguagem, com as outras. Por quê? Porque a arte traz concentração, ajuda a memória, ajuda na imaginação. A relação da aprendizagem com outros sistemas, ela funciona como interrelacionado para a criança aprender. Então, um ser como um todo. Então, o papel da arte nesse caso, né, que muitas pessoas acham que estão lá recortando papelzinho ou pintando, que seria uma brincadeira, é uma forma lúdica de você aprender e ter esse desenvolvimento para o seu cérebro, né? Sobretudo na idade escolar, porque isso aí ele vai levar para a vida. Então, vejam a importância do estímulo, sobretudo, né, em casa dos pais, que vejam como isso é importante para a criança. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso é baseado justamente em estudos científicos através da neurociência, né? Então, os cientistas observaram que quem faz arte, como é que funciona o cérebro de quem faz arte? Gera mais motivação, porque ele trabalha os circuitos cognitivos. E eu me lembro que, na época que eu fiz a especialização em arte-terapia, o curso chamava-se Arte-terapia e Psicopedagogia. Tanto que, quando eu fui fazer o curso, eu achei que não tinha muito a ver comigo, porque eu nem entendia muito o que era psicopedagogia, e meu interesse era pela arte, mas eu já sabia que a arte funcionava como terapia, mas eu fui entender, porque como ela ajuda nos processos de aprendizagem. Né? Quem tem problema de aprendizagem, fazer arte, a gente usa a arte justamente para tirar esse bloqueio, né? O que está bloqueando, e através da arte a gente consegue fazer isso. Então vejam a importância, né, de todo esse percurso, que é o que a neurociência também faz com relação à arte. Porque o simples observar uma obra de arte, ela já vai ser um exercício de revitalização. E olha que interessante nos estudos o que foi mostrado, porque ele traz uma informação para você, um reconhecimento de quando você observa uma obra de arte, a pessoa se transporta, é como se fosse um espelho, ela se reconhece ali. Então, nas linhas, nos traços, ele traz uma familiaridade. E aquele efeito que vai acontecer é o efeito que os neurônios vão funcionar como se fosse um espelho, trazendo para o cérebro uma excitação de uma substância chamada dopamina, que é como se a gente tivesse aquela questão do bem-estar. A emoção, ele mexe tanto com isso que ele consegue mexer 10% no nosso fluxo sanguíneo, para vocês terem uma ideia de como ele traz isso aí à tona dessas emoções. Então, a sensação que a pessoa tem quando está observando uma obra de arte é justamente ela se transpor naquela imagem. Então, se ela estiver olhando a imagem do deserto, por exemplo, ela chega a sentir calor, a suar, sentir aquele sol no corpo, né? Se ela estiver olhando o mar, ela chega a sentir o som do mar, sabe? Então, isso é uma coisa interessante, além de tudo, esse transporte das suas memórias familiares, né? Então, isso é uma coisa super importante que a arte traz simplesmente em você estar observando. Agora, se ao observar, você já tem toda essa mudança cerebral, né? Dessa questão do bem-estar, da dopamina, de você trazer as memórias, coisas, né, do seu passado, de boas lembranças e tudo mais, imagine então fazer arte, né? E aí, o que vai acontecer com com o nosso cérebro quando a gente faz essa área do nosso córtex pré-frontal aqui? É justamente o que lida com a questão do nosso monitoramento, ligado à nossa personalidade. Então, você imagine para uma criança ou para um adolescente, na fase justamente da formação de sua personalidade, como isso vai ser importante, né? Porque vai trabalhar isso. E, sobretudo, esse córtex do óbito frontal, como é chamado aqui, essa área, ele está ligado às nossas emoções. Então, de prazer intenso, né, daquilo que a gente traz nas nossas memórias, tudo isso vai mexer, né? E a parte mais
posterior, né, a parte de trás do cérebro que vai lidar com as nossas memórias. E olha que interessante quando a gente vai trabalhar com isso, porque é como a gente diz, né, sair fora da caixinha. Porque se 95% das nossas atitudes elas estão ligadas ao nosso inconsciente, né? Inclusive eu achei interessante porque, né, a pesquisa mostra, inclusive assim, muitas vezes o adolescente acaba escolhendo uma profissão, né, engenheiro, médico, advogado, seja o que for, baseado naquelas memórias que ele tem de família. O pai, o avô, né, estudaram, tiveram aquelas profissões e aí eles resolvem também fazer. Por quê? Porque não saíram fora da caixinha, porque eles não têm aquela questão de eles se conhecerem, de saber, de sentirem para poder fazer as suas escolhas, né? Muitas vezes a pessoa vai lá, ela começa a fazer uma faculdade de alguma coisa, depois para na metade, porque nem sabia, porque foram influenciados pelos pais. E aí quando você faz arte, essa memória, nesse trazer para fora da caixinha, porque ele ativa no cérebro esse lado mais obscuro do nosso inconsciente, que faz com que a gente se compreenda melhor, inclusive porque tenha sentimentos mais amorosos. Olha que coisa mais bonita, né? E mostrando que justamente a importância do fazer artístico, porque há uma combinação nessa questão do motor com o cognitivo. Então, existem um grande número de neurônios que são relacionados à mão. Então, assim, eles dizem que se o cérebro, se a mão não cria, coloca em xeque os nossos neurônios, porque está diretamente ligada essa questão, né, motora com os neurônios. Olha que coisa mais incrível, né? E aí, como se isso não bastasse, né, que a gente vem trazendo tudo isso à tona, de trazer o nosso consciente, lidar com esse lado da memória, trabalhar o bem-estar, a dopamina, a autocrítica, né, fortalecer a nossa personalidade, né, trabalhar a nossa memória, o nosso tato, nosso sistema auditivo, visual, sinestésico, tudo isso que a arte engloba, né, além desse prazer, tem essa questão também que eu já falei em outras lives, acho que na última live que eu falei da questão do momento do aqui e agora, né, que é o único momento que existe de verdade, de você estar presente, poder se perceber, esquecer outras coisas, né, e a partir dali, então, você poder mudar, né, porque você está consciente do que está acontecendo. Então, além de tudo, isso é super importante, né. Então, trabalhar toda essa parte é o exercício para o cérebro, e eles até dizem que fazer arte é um exercício tão importante para o cérebro como é importante o exercício para o corpo. Olha que coisa mais bonita, porque realmente, né, a gente tem que usar, fazer exercícios corporais para a gente se manter ativo, e, né, trabalhando os nossos músculos e tal. E aí a arte, ela vai fazer o exercício para o nosso cérebro. E inclusive porque isso não tem idade. Eu comentei aqui, começando a live, falando da questão, né, desde a criancinha que se representa, né, nas pinturas, nos desenhos, né, que os pais dão os materiais para eles, depois durante a escola. E aí a gente vê que, sobretudo na terceira idade, ela continua sendo tão importante como quando a gente é adolescente, nessa questão da aprendizagem, quando a gente está na escola. Até porque quem faz arte não se aposenta, né? A gente tem a arte que você pode a vida inteira trabalhar com arte. A gente tem aí um Picasso, que até os 91 anos ativo, um Matisse, que até os 80 e poucos anos, 84 anos também ativo. Então, assim, não existe, né? Isso eu estou falando no meu campo de arte, das artes plásticas, mas a gente tem também no teatro, na música, né? Não tem tempo para a pessoa poder se aposentar, né? Até porque, dentro dessa questão da neurociência, houve na Alemanha também uma pesquisa que eu achei muito interessante, ligado à questão das pessoas mais velhas. Então, o que eles fizeram? Chamaram 28 pessoas idosas, né, na idade entre 62 e 70 anos, né, considerado idoso, e separaram esses 28 em dois grupos de 14 pessoas. Eles fizeram essa interação afetiva para ver entre as partes do cérebro. E o resultado da pesquisa, ele foi interessante porque observou-se que quem observou a arte
teve todo esse processo, né, do aumento do fluxo sanguíneo, observar, houve essa questão de você ver que ativar a memória, né, a questão, tudo isso foi observado. E quem fez arte, quem foi para o ateliê de arte, além de tudo, teve maior resiliência psicológica. Então, assim, se observar é bom, fazer então, melhor ainda, né? Então, vejam como essa arte, ela vai permeando a nossa vida durante todo o tempo e desvendando os mistérios, né, do cérebro através justamente desse comportamento que é do fazer artístico, né? Então eu cada vez mais, que já era apaixonada e sempre fui pela arte, sei dos resultados. Eu até tenho aluna aqui que está comigo há 18 anos e eu vi a diferença, inclusive quando o fato, né, dessa aluna que depois teve um problema de família, teve o falecimento do marido e ela foi buscar um terapeuta, que o terapeuta indicou inclusive ela para fazer arte. Então essa evolução que ela teve nessa questão da resiliência, nessa questão do bem-estar, sabe, de todo esse processo que ela teve através da arte, né? Eu tenho também esse outro aluno que já tem idade de 62 anos, que é uma pessoa que tem necessidades especiais, o que ele mudou através da arte, está comigo há 17 anos, e a gente pode ver, né? Então, assim, eu sabia no dia a dia, por conta dessa vivência mesmo com eles, né? E com a minha vida. E por isso que eu fico tão empolgada, interessada em dizer e querer tanto que as pessoas façam, porque a gente sabe da necessidade. Eu digo, gente, às vezes as pessoas comentam, né? Eu não tenho tempo, ou fazer arte é caro, enfim. Mas é muito melhor a gente fazer isso do que depois, quando você está mais velho, né? Então, quando a criança tem problema de aprendizagem na escola, você ter que procurar um outro profissional, ou tomar remédio, ou ficar doente, porque a cabeça não está boa, né? Então, é muito melhor a gente fazer um investimento em alguma coisa que a gente pode ter um resultado tão bom para o cérebro, né? Ativar os nossos neurônios a cada vez, feito de uma forma lúdica, né? Ser criativo para a vida, que é isso que eu digo. Eu, quando ensino arte, eu não estou tão preocupada com que a pessoa vai pintar. Ela vai pintar, ela vai aprender técnica, mas a preocupação meu questionamento maior, né? É o que vai trazer como resultado para esse ser. É isso que é o meu grande lance. É como essa pessoa vai estar. Então, se vocês têm gente que vocês conhecem, que precisam, que estão em casa, que estão sozinhas, que estão deprimidas, que estão ansiosos, sabe, incentivem a fazer, porque o resultado realmente ele vem. E agora mostrando para vocês aqui os dados, né, de como isso funciona no cérebro, né, para não levar o cérebro para em xeque, né, se a mão não criar, né, e todo esse trabalho de ajudar na sua identidade, na sua resiliência, de trazer consciência, aumentar a inteligência, né, tudo isso, como se isso fosse pouca coisa, né, o que a gente mais poderia, até pelo próprio prazer de fazer arte simplesmente, né. Então, veja que desde a mais tenra idade, depois na fase escolar, depois na fase adulta e mesmo na fase em que a gente está mais velho, a neurociência tem mostrado e tem provado como é que a arte vai fazer essa diferença no nosso cérebro. E eu até peguei um filósofo que fez um neurocientista português, que ele diz uma frase que eu achei interessante, que ele diz assim: existo, sinto, logo penso. Bem diferente daquilo que eu já comentei com vocês em outras lives, falando da nossa origem, né, ocidental, cartesiana, pensando na razão. Já para, no caso dos neurocientistas, é aquela questão: primeiro eu vou sentir, aí eu me percebo, né, existindo nessa vida. Então, e a arte faz muito isso, né? Porque como ela trabalha diretamente com as emoções, é você se sentir para você falar: estou aqui, estou vivo, sou um ser pensante, né? Então, seria mais ou menos diferente, né? E aí também, falando até de Nietzsche, que diz assim, né? A arte existe para que a realidade não nos destrua. Até porque o fazer artístico, ele vai mudar as pessoas que
pessoas vão mudar o mundo, né? Porque o mundo muda a partir do nosso olhar. Então, quando você muda, o seu olhar do mundo muda e o mundo muda junto com você, né? Então, esse que eu acho que é o grande lance da gente poder, né, fazer arte e viver com a arte, observar a arte. Às vezes as pessoas me perguntam, mas eu não entendo de arte, como é que eu vou ao museu? Não precisa entender, né? A arte você tem que olhar e aquilo que eu comentei com vocês. Se você vai se identificar, aquelas emoções vão vir à tona, você vai se reconhecer ali, você vai ter essa catarse mesmo, esse fluxo de bem-estar, as emoções vão vir à tona, você vai se reconhecer. Então, a gente não vai se identificar com coisas que não têm nada a ver com a gente vai se identificar com coisas que têm a ver conosco. Então, é esse que é o grande papel da arte. Então, vão a museus, quando puderem, né? Agora a gente não está podendo, mas enfim, vão a museus, vão a centros culturais, tenham telas na parede de vocês, sabe? Observem, né? E façam, sobretudo, arte, né? Porque aí é maravilhoso. Aí eu puxando a sardinha para o meu lado, né? A gente trabalhar as cores, como nós vimos também na outra live, falando das cores, da ligação dos sentimentos com cada cor, né? E depois essa questão, né, motora, que a gente vai ligar ao cérebro, aos nossos neurônios, do fazer artístico. Então eu acho que, de maneira geral, o que eu gostaria de falar para vocês da ligação da neurociência, né, da arte da neurociência, era para explicar como isso age diretamente no nosso cérebro, né, o fazer artístico. E eu coloquei aqui, que é uma coisa que é interessante, porque assim, é uma coisa muito fácil e simples que eu quis colocar, porque estudar neurociência é uma coisa tão complexa, né? Mas assim, para a gente entender de uma maneira um pouquinho mais fácil, eu coloquei aqui um desenhinho que tem do cérebro, então mostrando, né, o nosso óbito frontal, que está aqui, né, que é o nosso responsável por nossas emoções, que se a gente colocasse um palitinho aqui enfiando diretamente para o cérebro, ele ia justamente parar bem nessa zona onde a gente fala do sistema límbico. E eu aí dividi, que aí para vocês deve estar ao contrário, mas dividindo o cérebro em duas partes, que a gente tem o lado direito do cérebro, que é o lado das emoções, é o que a arte vai trabalhar, e o lado esquerdo, que é o lado da razão, diferentemente do que acontece no nosso corpo, é o inverso, né? Então, no cérebro é o lado direito, que é o lado das emoções, e o lado da razão, o lado esquerdo, e no corpo, inversamente, né? Lado direito é o lado da razão, e o lado esquerdo é o lado da emoção. Então, dividindo aqui, e bem no centro dele aqui, está o sistema límbico, né, que pertence a todo esse complexo, né, cerebral, vamos dizer assim. Eu até anotei para falar para vocês que é o que controla nossas emoções. Então, essa superfície medial, onde está o sistema límbico, né, ele é responsável pelas nossas emoções e pelo nosso comportamento social. E aí, ele tem que funções? De aprendizado, de memória, né, que é formado pelos neurônios. Então, ele tem uma estrutura que é interessante, que é assim, o hipotálamo, né, que é equivalente a um grão de ervilha, ele rege nosso sono, nossa libido, nosso apetite, nossa temperatura corporal, tudo isso aqui, gente. Depois, ele tem os nossos corpos mamilares, que regulam os reflexos alimentares, a nossa deglutição. Depois a gente tem o tálamo, que regula a nossa sensação de quente, de frio, de pressão do ambiente. Depois a gente tem o giro cingulado, que é responsável pelo nosso olfato, pela nossa visão, pela nossa alteração de emoções. Depois a gente tem a amígdala, que é responsável por sensação de perigo, de medo, de ansiedade. E o hipocampo, que é o lobo temporal, que é responsável por memória recente, que aumenta justamente o fluxo sanguíneo, que foi aquele exemplo que eu dei para vocês, quando a pessoa está diante de uma obra de arte, né, em que ela traz essa memória recente para ela e ela se emociona, porque ela se identifica com aquilo que ela está vendo. Então, tudo isso, né, que está dentro desse nosso complexo do sistema límbico, a arte está ligada, né? Porque ela vai ativar tudo isso, né? Ativar os nossos neurônios, trabalhar com a nossa parte auditiva, sinestésica, visual, memória,
tudo isso, né, essa sensação toda que a gente vai ter com memória recente, tudo isso está ligado. Então, eu queria dar esse panorama para você geral, né? Dizer, inclusive, que as aulas online de pintura, elas continuam. Tem gente que fala assim, como é que eu vou aprender arte online? A questão não é só o aprender, né? Porque o aprender, todo mundo vai, cada um tem o seu tempo e chega. Mas a questão está tudo dentro disso aí que eu acabei comentando com vocês, né? Do que a arte traz como benefício para a nossa vida, né? Eu diria assim, quase que era uma obrigação, né? A gente fazer arte, porque ela traz esses benefícios todos, né? Então, a questão da neurociência, que é como eu comentei com vocês, né, que é uma pesquisa recente, né, porque de 1970 para cá, por isso que a gente não falava tanto nisso, né, mas as pessoas estão muito preocupadas agora com a questão de entender como é que é o funcionamento, né, do cérebro, né, ou do nosso encéfalo, né, mas da parte dele maior que é o cérebro, é justamente por conta disso, que emoções são essas que a gente tem sentido tanto e que não sabe se resolver, até porque a gente pouco se conhece, né? Então a gente conseguindo esse autoconhecimento, estar dentro desse momento presente, conhecendo essas emoções, essa sensação, trazendo desse inconsciente, né, que permeia a nossa vida em nossas atitudes a cada dia, é que vai fazer com que a gente seja esse ser melhor, de se conhecendo melhor, capaz de fazer melhores escolhas, estar no aqui e agora, né, ser mais resiliente psicologicamente, como eu comentei com vocês dentro do gráfico, né? Além de ser prazeroso justamente, né? E liberar todos esses hormônios do bem-estar e tudo mais, tá? Então eu continuo com as aulas, continuo fazendo um trabalho, né? Se vocês souberem de alguém que precisa, é só me dar um alô. E eu não sei se deu para entender mais ou menos o que eu queria mostrar, porque eu quis mostrar de uma forma assim muito simples, né? Porque é tão complexo, né? Esse estudo, né? De você dessas pesquisas e das alterações que acontecem, né? No nosso sistema nervoso central, que eu queria mostrar de uma forma muito simples e o resultado do que acontece quando a gente trabalha com arte. Né? Trabalhando nossa parte motora e desenvolvendo a inteligência e trabalhando os nossos neurônios, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, eu liguei meu café aqui, né? Que é aquilo que eu faço toda semana. E se vocês tiverem alguma pergunta, se eu souber e puder responder, eu aí vou comentar. Senão, eu acho que era isso que eu queria passar hoje com relação à questão da neurociência. Eu coloquei esse quadrinho, não sei se está dando para vocês entenderem, que eu fiz um desenho do cérebro e coloquei lado direito emoção, lado esquerdo razão, na frente o óbito frontal, como eu comentei, que fica aqui, e depois bem no centro do sistema límbico, que tem toda essa estrutura formada que eu li para vocês, que vai fazer toda essa ativação para nós, tá? Então, acho que é isso. Eu fiz um cafezinho aqui. Quem quiser dividir o café aí comigo, tiverem trazido também, eu vou tomar na minha xícara, feita em porcelana, saúde para vocês. E o importante não é qual é o tipo de arte que vocês vão fazer, mas simplesmente o fazer artístico. Então, eu sou uma pessoa muito inquieta, porque eu sou o número 5, né? E o 5 é aquela pessoa que é muito, que tá sempre querendo mudar as coisas e fazer coisas diferentes. Então, assim, eu faço muitas coisas, mas todas ligadas à minha área, que é do fazer artístico, do criar e do trabalhar com a mão para desenvolver, né, os nossos neurônios. Porque eu acho que o ideal do ser humano seria, desde a mais tenra idade até o envelhecimento, a gente viver com saúde, né? Que eu acho que isso é que é o mais importante. A gente, na verdade, deveria todo mundo deitar, dormir e passar para outra, né, para o outro plano dessa maneira, né? E não viver doente, depressivo, com ansiedade, tomando um monte de remédio para poder sobreviver e não viver, né? O aqui e agora, que é o que é importante, né? E eu acho que nesse aspecto, a pessoa que está
ligada à arte, eu pelo menos eu me considero assim, você sempre tem coisas para fazer, o cérebro está sempre curioso, né? Querendo fazer coisas novas e eu acho que isso é bom. E a gente pode criar não só no papel, na tela, na xícara, no prato, onde for, mas o mais importante é ser criativo na vida, que é isso que eu acho que é importante para a gente ter uma vida mais leve e de maior bem-estar, né? Então, acho que era isso, gente, que eu queria dizer para vocês hoje. Eu acho que eu tenho feito um apanhado geral nessas lives que eu tenho trazido aqui para vocês, às quintas-feiras, que é justamente a questão do ser integral, holístico, né, que é o que me importa. Então, trazendo a questão das cores, de trabalhar os sentimentos, de estar em equilíbrio, né, de estar se sentindo bem, disposto, vivendo o momento presente, resiliente, limpando memórias, como a gente falou do Ho'oponopono, trazendo o reiki para vocês, trazendo essa energia universal de limpeza e bem-estar, não é? Então, tudo isso vai formando, né, formatando esse ser que somos nós, que é o que a gente quer viver, né? De maneira melhor e mais feliz, né? Então, eu acho que esse é a minha dica para vocês para hoje. E para quem quiser saber mais de neurociência, né, tem um monte de coisas. E eu continuo dizendo também que é uma coisa interessante. Eu tenho um livro de neurociência que ele mostra muito assim várias coisas que a gente pode fazer para desenvolvimento, né, do nosso cérebro, mas começar pelas garatujas, que eu já comentei com vocês, que é aquele desenhinho que a gente faz, né, quando a gente está lá pura e simplesmente achando que não está acontecendo nada. Eu tenho até um caso que eu me lembro que é importante, na loja lá de decoração, onde eu trabalho, às vezes eu faço uma brincadeira com os funcionários, que era assim: desenha qualquer coisa aí que você tiver, desenha o que você quiser. Aí a pessoa vinha lá e fazia um desenho, geralmente ela repetia aquele desenho que ela estava acostumada a fazer quando ela estava ao telefone, que é o que eu comentei com vocês na outra live, né? E daí, quando a pessoa me mostrava o desenho, a gente consegue ler ali o que a pessoa o momento dela tá vivendo. Parece uma coisa de bruxaria, né? Mas a gente aprende a interpretar. Então, elas ficavam impressionadas, assim. Então, tinha uma que uma vez fez um desenho e colocou lá: eu faço sempre esse mesmo desenho. Que desenho que você faz? Eu faço essa flor com 3 pétalas, não sei o quê. Aí eu falei pra ela: você tem 3 filhos? Ela: eu tenho 3 filhos. Você sabe? Não, você desenhou 3 pétalas. Mas eu tô vendo uma coisa aqui que você pôs separado. Você é separada do seu marido, alguma coisa? Sou. Aí a pessoa, através de um simples desenho de uma flor, ela se revelou ali. Olha que coisa incrível, né? Quer dizer assim, eu tô fazendo desenho nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Então isso, sobretudo, quando a pessoa não sabe se expressar ou quando você está fazendo com a criança, é maravilhoso, porque dali você consegue. Teve uma que fez um desenho e ela fez uma casa e ela pôs um cercadinho em volta da casa, né? E daí eu falei: nossa, mas o que aconteceu com a sua casa? Aí ela começou a contar que ela queria mudar, que teve um problema com o marido, que o marido queria vir na casa, que ela não deixou. Então, veja como isso, né, tá trazendo lá do nosso inconsciente questões que para nós são importantes e que a gente revelou através do desenho. Então, a garatuja, né, para quem não sabe desenhar, vamos dizer assim, ela é muito importante porque ela tem muito significado. Né? Então, na psicanálise com crianças, temos o jogo de rabisco, que ajuda muito com o trabalho. Exatamente. Então, né, o que você faz em movimento circular, linhas entrecortadas, né, assim, né, que você deve usar. Então, se usou o espaço todo, não usou, quais são as linhas que estão, né, que estão sendo usadas, né? Então, tem continuação, não tem, né? São linhas curtas, é ponto, é círculo. Tudo isso tem a ver com a representação, né? Então, isso é muito importante. Então, fazer garatuja, né? E a garatuja a gente diz aquilo que não parece com nada, né? Que seriam rabiscos, né? Como você está dizendo aí, né? O jogo do rabisco, esse rabisco tem uma representação muito grande. E a gente não vai deixar de se revelar. Então, às vezes, quando teve uma, não sei se eu já contei esse caso aqui para vocês, de uma que veio e fez um desenho que disse que era um cachorrinho, né? E aí era um cachorrinho engraçado, porque o cachorrinho tinha 2 patas, olha só, né? Já viu o cachorro de 2 patinhas? E ele tinha orelhinha assim, parecia de burro.
E daí eu falei, nossa, que gracinha o cachorrinho, mas o cachorrinho tem duas patinhas? Não, quem é que tem duas patinhas, né? Ah, as patinhas, não, né, o ser humano, né, que evoluiu, então tem os pés. E aí você começa a tirar, no fim a pessoa acabou se identificando que aquele animalzinho tão gracinha que ela tinha desenhado, que era um cachorrinho, era um burrinho de carga que ela se considerava. Porque, na verdade, as duas patinhas era ela como pessoa, com aquela orelhinha de burrinho e não de cachorrinho, né? E ela aí foi se identificando com aquilo ali. Então, exatamente, essa evolução, inclusive, que conta, né, dentro da história da evolução do homem, né? Que, inclusive, o papel das mãos, como eu comentei aqui na live com vocês, qual seria o papel das mãos? Porque a gente, como criação, nós seríamos seres animais que teríamos 4 patas, né? A gente foi evoluindo e a mão, ela foi perdendo aquele papel, né, das patas da gente caminhar, porque a gente foi caminhando com os membros inferiores depois. Então, como é que eu uso a minha mão para continuar dando para ela o papel que ela deveria ter, que antes teria para me ajudar a caminhar, não é? Então, é esse papel que a gente foi, que é o ato de você comer, né? Levar comida à boca, né? Que a gente não vai pegar mais com a boca, né? Então, com as mãos, e esse desenvolvimento do fazer artístico para você trabalhar o sensório motor, né? E para desenvolver, na verdade, os neurônios e para poder ajudar. Né? Então, as garatujas são muito importantes, podem fazer. Outro exercício também bacana, esse jogo com desenhos de rabisco revela muito a situação atual que a criança vive. É sempre o momento atual, né? A gente traz coisas, na verdade, da nossa memória, das nossas emoções que a gente vai colocar à tona, porque sempre vem, mas é muito isso mesmo, né? São os conflitos, né, que a gente está vivendo e que muitas vezes a gente não sabe resolver, né? Então, ele vai trazendo essa questão. É maravilhoso, né, isso para a gente descobrir, né, na psicologia, né, do teu caso, e na arte terapia enfim, para a vida, né? Porque a pessoa, mesmo que ela não esteja fazendo isso como uma questão de interpretação, né? Porque isso ela vai normalmente procurar um profissional que seja capacitado para poder ajudá-la, né? Vai ter... Oi, voltou, acho que deu uma paradinha aí, né? Mas então é isso, gente, que eu queria comentar com vocês e sobre o papel da arte e da questão desse funcionamento, dessas alterações e das pesquisas, né, feitas pela neurociência do papel da arte para o nosso cérebro e para a nossa vida, tá? Então, se quiserem fazer mais alguma pergunta, senão a gente encerra por aqui. Eu vi que tá meio querendo, parece que falhar, né? E se não, aí a próxima semana a gente vem aqui com mais um assunto desse, sempre trazendo pra gente essa questão do bem-estar, de bons sentimentos, de boas energias, de saúde física, mental e emocional, que é o que eu acho que é importante para passar para vocês, ok? Eu que agradeço mais uma vez, beijos e gratidão. Se vocês conhecerem alguém que precisam, convidem para vir para a live, para vir assistir. As lives eu sempre deixo gravada e também fica no meu canal do YouTube, Nerusa de Carvalho, artista e terapeuta. Eu sempre coloco lá para quem não tem a possibilidade de vir nesse horário. Mas se puderem vir ao vivo aqui, será um prazer receber vocês e se tiverem alguma questão que eu puder responder ao vivo é melhor, porque a gente já consegue colocar, né? Então é isso, obrigada mais uma vez, gratidão, até a próxima semana com mais uma live. Vamos pensar, se vocês tiverem também algum tema, algum assunto que quiserem perguntar, me mandar no WhatsApp ou no direct, podem falar que aí a gente vai também desenvolvendo os assuntos aqui, tá bom? Obrigada, boa tarde, beijos!